Olá, professores e professoras do 9º ano. Eu sou a professora Joanete Xavier, pertenço à equipe da Editora Saviesa e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a coleção Descomplica Saberes. Vamos lá? Olha, a nossa conversa ela tem 3 pontos. Primeiro eu mostro para vocês quais foram as habilidades utilizadas para a elaboração dos itens dessa coleção. Hoje nós vamos falar do volume 1, do capítulo 1, tá certo? Então vamos lá. Olha só, eu vou primeiro falar das habilidades, depois eu apresento os descritores, aqueles que aparecem aí na sua coleção, alinhados às habilidades da BNCC. E depois nós vamos falar um pouquinho qual é a prioridade da BNCC em língua portuguesa. E, por último, eu apresento sugestões para atender a essa prioridade. Vamos comigo? Olha só, então, nós aqui vamos, no primeiro momento, apresentar as habilidades que foram utilizadas para estruturar o capítulo 1. Então vejamos, LP03. LP03, localizar informações explícitas em um texto, mas também a LP05, inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos com base no contexto, na frase ou do texto. E LP03, identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. Essas habilidades, elas estão alinhadas aos descritores que aparecem lá. Localizar informações explícitas em um texto se alinha com LP03. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão está alinhado com LP05. E LP03, identificar o tema de um texto. Então esses, olha só, são os descritores que aparecem aqui na sua coleção, exatamente aqui no capítulo 1. Bem, e o que diz a BNCC acerca daquilo que é prioridade em língua portuguesa? É o letramento. Então, a BNCC, ela preconiza a importância do desenvolvimento das proficiências leitoras em todas as etapas de ensino, porque afinal de contas, nós precisamos garantir que não tenhamos aí aumentado o número de alfabetos funcionais nesse país, não é verdade? Então, como ela prioriza o letramento, o que eu faço aqui? Eu apresento a vocês uma sugestão com base em um texto. Eu vou lá na sua coleção Descomplica Saberes, exatamente no capítulo 1, e para ser mais precisa ainda, nos itens 11, 12, 13, e vou lá aquele texto que aparece como suporte para a elaboração desses itens. Eu vou então me apropriar desse texto. Que texto é esse? Trecho do livro Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll. Então veja, Alice suspirou cansada. Acho que você poderia aproveitar melhor o seu tempo, disse, em vez de desperdiçá-lo, propondo charadas que não têm respostas. E aí, o texto continua. Quem é que não conhece esse trecho dessa obra tão famosa, né? A clássica. Se você conhecesse o tempo como eu conheço, disse o chapeleiro, não falaria em desperdiçá-lo como se fosse uma coisa. É um senhor. Não entendo o que você quer dizer, disse Alice. Claro que não entende, disse o chapeleiro, atirando a cabeça desdenhosamente para trás. Acho que você nunca sequer
falou com o tempo. Talvez não, respondeu Alice cautelosamente, mas sei que tenho de bater o tempo quando estudo música. E agora, já quase finalizando o texto, que serviu lá como suporte para os itens, elaboração dos itens 11, 12, 13, nós vamos dizer que isso explica tudo, disse o chapeleiro. Ele não suporta ser batido. Agora, se você mantivesse boas relações com o tempo, ele faria quase tudo o que você quisesse com o relógio. Por exemplo, vamos supor que fosse 9 da manhã, bem na hora de começar as aulas. Você só teria de sussurrar uma dica para o tempo e o ponteiro giraria num piscar de olhos, 1h30, hora do almoço. Isso é o chapeleiro, o diálogo do chapeleiro com a Alice. E aí, qual é a minha sugestão? Eu aqui vou apresentar uma sugestão de atividades. Você já tem o texto, o suporte está aí. E como a BNCC sugere, preconiza a questão do desenvolvimento da proficiência leitora, vamos lá. Olha só, nesses itens, antes de passar a sugestão, eu gostaria de lembrar que nesses itens 11, 12 e 13, o texto, esse trecho, esse pequeno diálogo entre o chapeleiro e a Alice, foi utilizado para elaborar itens que explora os seguintes descritores: inferir o sentido de uma palavra ou expressão e também identificar o tema de um texto. E a minha sugestão vai agora para vocês. Explorando o País das Maravilhas, uma viagem literária e interpretativa. Bem, a minha sugestão aqui, esse é o título apenas. A minha sugestão é a seguinte: que você inicie a aula apresentando brevemente o autor do texto da obra Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll, e contextualize a obra Alice no País das Maravilhas. Discutir com os estudantes sobre o conceito de leitura, de literatura, mas principalmente o conceito de literatura fantástica e como essa obra se encaixa nesse gênero de literatura fantástica. Explorar os elementos da narrativa como personagens, cenários e enredos surreais, que é inclusive o que caracteriza a obra como fantástica. Distribuir cópias desse trecho, desse texto, e depois pedir aos estudantes que individualmente leiam, façam a leitura, a releitura daquele trecho, destacando aquelas palavras, aquelas passagens que mais chamaram a atenção de cada um. Promover uma roda de conversa com perguntas, e é claro, é importante que essas perguntas sejam orientadas. Orientadas como: qual é o ambiente descrito no trecho? Quais são os personagens principais? O que vocês acham que o autor quis transmitir com essa passagem? Bom, e depois de tudo isso, dessa conversa gostosa, orientada, numa roda de conversa, após essa discussão, pedir aos estudantes que escolham um dos personagens do trecho e crie um novo personagem inspirado no universo da Alice no País das Maravilhas. Eles devem escrever um pequeno conto ou um diálogo em que explore a interação desse personagem com esse mundo surreal de Outland. Incentivá-los a usar a imaginação, a usar a criatividade, explorando diferentes cenários e situações. Vocês perceberam que nessa sugestão tem etapas do processo de leitura? Tem leitura, tem identificação, tem debates, rodas de conversa, e tem produção. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da sugestão. Até o nosso próximo capítulo. Obrigada!